pessoal, olha eu de novo aqui invadindo a casa de vocês e hoje vou levar para visitar vocês uma amiga querida, aprendi a conhecer nos últimos meses e admirar, uma história de vida fantástica que nós vamos partilhar um pouco com você. A conhecida por vocês como professora Anelede. Anelede, seja bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada pela tua participação e vamos tricotar um pouquinho, vamos, né? tricotar. Falar a gente gosta, né? Falar um pouquinho de você, falar um pouquinho da tua trajetória, do teu ensinamento, né? Porque a gente não passa nessa vida à toa, passa para aprender e para ensinar. E é para isso que a gente está aqui, né? Para contar um pouquinho do teu aprendizado e do que você tem para ensinar para a gente. Quem é Anelede? Bom, eu gostaria de agradecer o convite, Rosana. É um prazer estar aqui, te conhecendo também, aprendendo a te conhecer, né? Que eu acho que pessoas novas na vida da gente fazem a diferença, trazem novos ares, né? Novas perspectivas de visão e te mostram outros caminhos. E como eu sempre digo que eu sempre quis desbravar o mundo, sempre gostei do novo e do diferente, né? É importante ir em busca. Mas quando você fala de quem é a Anelede, é muito difícil a gente falar da gente, né? É complexo, né? Eu falo da Anelede aquilo que eu ouço dos outros. Mas a Anelede criança, a Anelede nasceu onde? Como era a tua infância? Como era a tua vida familiar de criança? Você tem irmãos? Tenho. Eu nasci em Presidente Nereu, no interior. Presidente Nereu hoje é uma cidadezinha pequena, não é longe daqui, né? Dá umas 2 horas. E eu digo que é uma aldeia, né? Que eu nasci numa aldeia porque é uma cidade pequena, né? Assim, colonizada por alemães, italianos principalmente, né? E é uma cidade limpinha, organizada, uma cidade muito boa de viver, né? Mas eu lá fiquei por muito pouco tempo, com 10 anos, eu queria estudar, né? E fui para Blumenau. Tinha minha irmã casada, né, que morava em Blumenau, mas eu não te digo que eu sempre queria desbravar o mundo, sempre queria o novo e o diferente, né? E eu até hoje eu penso, eu fui muito corajosa. Eu peguei e fui para Blumenau para estudar, né? E lá fui para morar com a minha irmã na escola agrícola, né, no bairro, lá, que hoje é um bairro bem grande de Blumenau, e estudar no Colégio Lúcio Esteves, um colégio estadual. Né? Eu sempre estudei em escola pública, com exceção de um ensino médio que eu fiz, que foi particular, né, no Dr. Blumenau, mas sempre estudei em escola pública. E lá nessa escola Lúcio Esteves, tinha 2 professores de educação física. Um era para o pessoal, para a galera que não gostava da educação física. E outro era para aqueles que gostavam, né? E, de todo modo, naquela época, a educação física era no contraturno. Você estudava de manhã, a educação física era tarde. Né? É verdade. E eu, na primeira e segunda aula, eu já fui classificada para o professor dos que gostavam da educação física, né? Valdir Grau. Imagina, um alemão bem forte, né? Já me classificou para o atletismo, né? Sério? E ali eu comecei, eu competia. Já começou a correria ali? Já começou a correria ali. Então, eu competia, íamos treinar lá no 23BI, né, que lá tinha as pistas grandes, né? A época eu ganhei tênis, porque a gente não tinha tênis naquela época, né? Meu primeiro tênis eu ganhei para praticar esporte. Então, tive várias participações, né? E quando eu vinha para Presidente Nereu, fazia parte do time de futebol feminino, de futsal, de vôlei, de basquete, era direto dentro das quadras de esporte. Seu negócio era esporte? Esporte, direto dentro das quadras de esporte. E aí eu fui crescendo, voltei para casa dos meus pais, porque me ofereceram um emprego lá, uma sala de aula multisseriada. Você deve saber o que é isso, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, na época, tudo na mesma sala. E me convidaram para ir, e eu aceitei. Comecei a dar aula. Desafio. 17 anos de idade, eu estava dentro de uma sala de aula. Eu era menor de idade ainda, encarando hoje uma não poderia, sala de aula multisseriada, né? E porque assim, o professor tinha saído mais no final do ano, e aí eu já estava quase com 18, né? E aí eu aceitei
o desafio, né? É um Sempre desafio. gostei. Eu aceitei, depois eu fiquei lá naquela escola por 3 anos. Desculpa. E aí voltei para Blumenau de novo. Eu tinha começado o curso para pedagogia e tudo mais, né? Em Rio do Sul, ia para Rio do Sul direto para estudar. E depois eu decidi outros rumos, né? Voltei para Blumenau, voltei para sair da educação. Fiquei uns 10 anos fora da educação, fui para a FURB, estudei na FURB. E esses 10 anos que você é metida, né? Não, esses 10 anos eu fiquei banco, secretaria. Ah, você foi trabalhar em outras áreas que em não outras ligadas áreas fora da Ah, educação, né? entendi. E porque naquela época, para se efetivar, você teria que estar trabalhando 5 anos. E eu estava há 3 anos e alguém escolheu a minha sala de aula. E aí eu fiquei sem sala. Eu disse, bom, vou buscar outros rumos. Eu Sim, conhecia claro. Blumenau, já conhecia como que funcionava lá. Voltei para Blumenau e mudei de vida. Meio fiquei decepcionada com a educação na época, né? E por este fato, né, de eu ter perdido, e depois a pessoa ainda nem foi para a vaga. A sala de aula ficou lá e mandaram carta para mim, mas Deus já tinha resolvido outra Sim, coisa, já tinha ido lógico. embora, não voltei mais, né? E lá eu permaneci, aí me casei em Blumenau, conheci o meu ex-marido, que é o pai das minhas filhas, né? Nos casamos lá. Tem 2 meninas. Tenho 2 filhas, 2 netas, nos casamos lá. Morei depois disso 10 anos em Urubici, Santa Catarina. Ui, que frio. Uma cultura totalmente diferente daqui, né? E nesses 10 anos lá, eu voltei para a educação. Aí eu sempre digo, quem passa no palco de uma sala de aula, volta em algum momento. E eu voltei aí para nunca mais sair. Aí lá eu fiquei, trabalhei em Urubici, voltei, vim para Brusque, eu já tenho 20, quase 30 anos em Brusque, né? Criei minhas filhas aqui, escolhi Brusque como uma cidade para criar as minhas filhas, porque eu sempre vi Brusque como uma cidade do povo trabalhador, Sim. religioso, ordeiro, né? Eu sempre vi dessa forma, porque eu já havia morado em Brusque um determinado tempo também. Meu pai fazia todos os negócios dele aqui à época, né? Então eu já conhecia. Aí eu voltei para cá para morar com elas, para criá-las aqui. E aí que eu retomei a minha vida, Aí você já estava separada. já estava separada. Pois é, isso é um assunto que a gente vai tocar depois, se você quiser ou não, né? Porque eu sei que tem uma história delicada aí. Ninguém se divorcia por nada, né? Mas as Mas é mulheres da nossa idade, do nosso tempo. Principalmente. Mas é que assim, a gente sabe que quem está nos assistindo, às vezes, acha que não tem perspectiva, não sai dessa situação, né? Porque acha que não vai conseguir. Então, exemplos como o teu, eu acho muito importantes. Mas fique completamente à vontade se não quiser tocar no assunto, ok? Não, eu sem Sem problema, problema sem problema, porque eu sei que o que eu vivi, muitas mulheres vivem. E Muitas às mulheres vezes sem a coragem que você e não teve. tiveram, né, e não têm a coragem de Ou a oportunidade, né, é uma Anelete? oportunidade, É. né, de se desvencilhar. Mas eu acredito que a oportunidade você tem que fazer. É, Porque eu não tive cai, que fazer, né, no colo, né? É, não, É. a minha oportunidade eu tive que criar, né? Eu tive que criar a minha oportunidade para poder Porque nós fomos sair. criadas, né, Anelede, as mulheres mais antigas foram criadas para serem subservientes, viver para o lar, para os filhos, para a família. Não que isso esteja errado, não estou dizendo que está Não, errado. Não, exatamente. Só que não pode deixar de ser um indivíduo, né? Sim, sim. E a maioria das vezes a mulher se anula para poder compensar essas outras tarefas. Né? Essa questão do conservadorismo, que eu penso que o conservadorismo não seria bem isso. O conservadorismo ele tem que ser casado com o bem viver. Sim. Né? Se conservadorismo casado com o mal viver, não é bom para ninguém. Não, né? nós nascemos para ser felizes. Exatamente. Né? Então, eu sempre escutei minha mãe dizer, porque eu venho de uma família estritamente conservadora. Eu tenho 13 irmãos. Jesus! Sim. 13 irmãos. Meus pais são falecidos, meus irmãos são todos vivos. O que acontece? As missas do domingo, lá em Presidente Ney, quando a gente morava mais no interior, o padre Bernardo, de Vida ao Ramos, é que ia fazer a missa lá. Ele era baixinho, gordinho, careca, usava aqueles tirantes, assim, calça com tirante. Ele era muito engraçado, mas eu não gostava dele. Suspensório. Mas eu não gostava dele porque quando ele ia rezar a missa, ele sempre levava
que tinha, ó, tem vacina para isso, vacina para aquilo, passarão, é porque ele é que levava as novidades para as pessoas nas comunidades. Sim. Então ele dava essas novidades maravilhosas que a gente morria de medo, porque naquela época era pistola, né, filha? Não era injeçãozinha normal, né? Não e era uma fila, fazia toque, 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 Só toque. ia fazendo isso. A mesma agulhinha, né? A mesma agulhinha e, meu Deus, não acontecia nada, né? Não. Então, e a gente ia para a missa, né? Meu pai era presidente da igreja, ajudou a construir a igreja, Sim. aquela coisa toda. E meio-dia, quem é que ia almoçar na casa com a minha mãe? Lá em casa? O padre. E daí passava todo o rosário. E naquele tempo, Rosana, você sabe, meu Deus, eu tô falando daquele tempo, parece que, né? Nossa. Mas é porque mudou tão rápido, né, Mudou. a vida? Os últimos 50 anos, né? 60, aí mudou muito. Então, e esse padre, ele levava essas notícias todas. E aí tinha um detalhe, né? Eu era criança, eu não sabia disso, mas depois a gente vai vendo, aprendendo e lendo, a gente vai entendendo o que acontecia na tua vida, na tua família lá atrás, por que era assim. Por que tinha 14 filhos, né? Aham. Esse padre, ele ia lá e ele dizia, Deus o livre, se ele soubesse que a mãe usasse algum método contraceptivo Sim. para evitar filhos, era excomungada. Além disso, a igreja cobrava e outra coisa, tinha que povoar as terras, tinha que trabalhar e tudo mais, tinha que ter Precisava de gente. de mão de obra, né? Então as famílias tinham muitos filhos. Os irmãos dos meus pais, né, que também são descendentes de alemães, né, que os pais deles vieram da Alemanha, todos eles têm de 10 a 16 filhos. Gente, é muito filho. Coitada dessa mulher. 10 a 16 filhos, todos eles. 16 gestações, gente, é muita coisa para uma mulher, Sim. não é? Além de todo o trabalho de casa, de tudo que tinha que ser feito, né? De tudo. Era um dentro, outro fora, outro no colo, outro no chão. Nossa Senhora, Mas assim, eu já acho que tive um monte, tive 5. Mas assim, Rosana, era tudo bem mais fácil naquele tempo criar filhos, né? Não existia, ou se existia, era tudo muito camuflado, né? Tanta violência, tanta pedofilia. Né? Isso existia. Mas eu digo assim, ó, as exigências do consumismo, do comércio e tudo, isso não existia tanto, né? A roupa do mais velho passava para o outro, pro outro, não existia aquela coisa do quero essa marca, Presente era Natal, aniversário e Páscoa, Isso, né? E tudo acabou. Certo, né? Hoje em dia não é assim. Então, hoje em dia nós temos bastante consumo. A época não era assim, né? Então, aquela coisa da filharada que eu digo... E o meu pai sempre foi assim de plantar, tinha madeireira, né? Ele tinha madeireira, o meu tio tinha, que morava do lado, que era vizinho, tinha engenho de farinha de milho, de mandioca, de tudo, né? Moía tudo, todas essas coisas, inclusive trigo, né? Que vendia e servia a vizinhança toda. Tudo a tecnologia que veio da Alemanha, né? Sim. E o outro, meu tio, tinha um engenho de cana, que fazia melado, mel, açúcar, mascavo, pinga, sabe? Tudo lá ele fazia também. Porque o interior aqui é famoso pela aguardente, né? Isso. Então, assim, eles eram, eu diria assim, microempresários da época, né? E além de ter outros também, nós conhecemos aqui em Brusque o Stoltenberg, né? Sim. São pessoas também conhecidas, que também era que negociava com o meu pai, que fazia a troca de produtos, que um comprava do outro, aquela coisa toda, porque ele tinha o comércio, né? Aham. E ali ia, então meu pai sempre teve muita gente em casa. E vocês todos permaneceram lá, a não ser você, que foi morar com a irmã casada? Eu que fui morar... Não, naquele tempo saía para estudar, ia para colégio de freira, né? Minhas irmãs internato. Internato. Minhas irmãs mais velhas, que ainda tinha muito disso, né? Elas foram para o internato, para o colégio de freira. Eu que saí e fui estudar. Não, eu digo assim, só quem saiu para morar longe dos pais. Pequena fui eu. Foi você. Foi eu. As outras saíram tudo bem mais tarde. Atrevida, né? Né? Então, assim, a casa dos meus pais é sempre cheia de gente. A primeira TV da região foi da casa do meu pai. Era cinema, né? Final de semana, domingo à tarde, Silvio Santos, era cinema, juntava os vizinhos todos, faltava cadeira para assistir os programas. Era gostoso, né, Nelê? Era. A gente fazia picolé de suco de limão na casa do meu tio, também, que era a primeira geladeira, porque tinha chegado há pouco tempo a energia elétrica lá. Eu lembro até hoje, a hora que a noite virou dia, parecia sol. Dentro de casa, a hora que ligou a luz, né? Que veio a energia. Né? Parece era que só tinha lampião, né? Isso, parece que tinha. Eu lembro da escuridão da noite, dentro de casa e na rua, né? Sim. E lembro quando veio a luz. Eu devia ter uns 6 anos, talvez até menos.
Menos de 6 anos. Mas são coisas que marcam, né? Marca. Isso marcava, porque a expectativa de ter a luz elétrica, aquilo era um absurdo, Que né? coisa aí. E hoje, vocês que estão aí na a era da internet, né? A geração da internet, do tudo imediato, rápido, informação, jogos e tal. Vocês não têm noção Nenhuma. do que é passar a noite com uma lamparina, né? Ter que estudar ou fazer a lição de casa com a vela, a luz de ou vela, com a vela, querosene. ou com aquele lampião de querosene, né? Aquilo tremulando. Gente, quem chegou até hoje, daquele tempo chegou até hoje, olha... E assim, ó, Rosana, falando da luz, eu lembro bastante, como eu digo, que a minha família sempre foi muito conservadora, religiosa, né? Sim. Toda noite tinha o terço depois do jantar. E o terço, eu lembro que tinha as velas. Aquele dia se colocava mais velas na mesa, porque sentava todo mundo em volta da mesa para rezar o terço. Que bonito isso, né, Nelê? Rezava o terço e depois do terço, os meus pais, eles contavam todas as histórias da juventude, do que acontecia, histórias verdadeiras e histórias também, né? Eles contavam... As lendas urbanas, né? Isso, as lendas urbanas. E a gente ficava lá escutando, né? E viajava, né? Viajava, e aí a gente ia dormir e pronto. E hoje assiste as séries ali da TV, da Netflix, Sim. da Globoplay, enfim. É outro mundo. E a imaginação não trabalha, eu acho. Não. Porque vem tudo pronto, né, Nelê? Tudo pronto, você não tem trabalho nem de pensar. Você aceita a informação e pronto. Você como formadora, né? A criação, né? A criação de tudo. Como... Eu que sou arte educadora, a gente vive, né? Não, então, essa formação educacional que já vem pronta, né? Que não permite o ser a criar sua, Sim. a pensar, a formatar o que... Eu acho, eu já conversei... Se perde um pouco. Conversei com o Danilo até no outro programa que nós fizemos aqui a esse respeito. Me assusta rever o que eu li do Orwell. O Admirável Mundo Novo, 1984, está tudo muito parecido. É muito assustador, né? Sim. E segue, né, Rosana? As coisas começam lá mais cedo e chegam aqui um pouco mais tarde, mas chega aqui também tudo para nós, né? Do outro lado do continente, né? Acaba chegando. E se nós não temos uma escola hoje em dia que mostra que você também pode ser criativo de repente dentro da internet, porque tem muita coisa que você pode criar lá dentro. Lógico. E é feita para criar, né? Só que você tem que ter vontade e disposição para aprender a criar as coisas lá dentro. Aí eu volto àquele assunto que eu puxei com você ali há pouco, do criar oportunidades. Sim. Né? Você... Não é porque está tudo pronto ali para você que você tem que aceitar aquele pronto. Não. Né? Você pode pegar aquele pronto ali e modificar do teu jeito. Do teu jeito. Do teu jeito. E transformar colocar a tua cara. E transformar a tua vida nisso, né? Transformar a tua vida nisso. Então, assim, é só uma questão de saber aproveitar as oportunidades que chegam também através da internet, que está aí, que é um mundo, né? Eu não diria novo, mas para muita gente é novo, né? E as pessoas que são mais velhas, da nossa idade para trás, né, é uma geração que daqui a um pouco não está mais aí, certo? E que essas pessoas têm a maior dificuldade para mexer com as mídias, né? Maior dificuldade. Você sabe mexer no WhatsApp, no Facebook. Às vezes não sabe nem caixa eletrônico, né? Exatamente. Então, essa geração daqui a um pouco também vai tudo embora, né? Vai ficar a geração das tecnologias. Só que o grande problema da geração das tecnologias... que hoje eu estou fora de sala de aula, já estou aposentada, mas eu via isso, porque eu trabalhava as tecnologias dentro da escola também, porque eu achava importante. É novo, tem que trabalhar, tem que mostrar, tem que aprender. Eu também não sabia muita coisa, mas tinha que aprender, né? Então, eu trabalhava bastante isso também dentro da sala de aula, no mundo das artes, né? Apresentação de trabalho, criação de obras e tudo mais, gravar, filmar, fazer apresentações, que eram coisas básicas que os alunos precisavam saber. No nosso tempo de escola, o máximo que nós tínhamos era slides, né? Sim. Era o máximo. Apresentação com slide era tudo. Sim. Né? Hoje, você bota o notebook ali... Hoje é outra coisa, já né? vem, né? Gente, a tecnologia a gente não consegue... Nós, né? Quem está lá dentro, vivendo, consegue acompanhar. A gente não está todos os dias lá acompanhando, a gente se perde.
Você Sim, tem que correr muita atrás. coisa nova é muito rápido. Exatamente, por isso Muito você não pode se desligar, porque você acaba ficando para trás toda a vida. Mas aí a Nelede falou que está aposentada, está fora de sala de aula, né? Mas é mentirinha dela. É mentirinha, porque você está educando de novo, está ensinando outra vez, né, Nelede? Sim. É aquilo que eu te digo. Uma vez passado pelo palco de uma sala de Então aula, você com a foi picado pelo bichinho e acabou. isso, primeira oportunidade você volta, né? Não em sala de aula diretamente, como era antes, né? Mas hoje com adultos, que desde 2015, você fala do meu projeto, Sim. né? Desde 2015 eu iniciei o projeto, né, de ensino do idioma de português aos imigrantes, né? E uma hora eu trabalho aqui, outra colar, né? É um projeto totalmente voluntário e recebi ajuda de algumas pessoas durante esses anos todos, né? E agora, na semana passada, eu retomei o projeto de novo numa igreja, né? Estou bem feliz porque eu fico feliz podendo ajudar, né? E os alunos também... Efetivamente, você pega pessoas imigrantes, né? Que não falam o português. Deve ser uma loucura. Você aprende a língua deles também, né? Acaba aprendendo um pouco. Sim, eu só me encorajei de dar aula para eles porque foi pedido para eu, né? Eu fui chamada para fazer isso, né? Pela minha irmã. E à época eu tinha feito um curso de 6 meses de francês para poder visitar a Europa e pelo menos saber pedir água, comida, Sim. endereço, né? Para pelo menos poder se movimentar lá. E aí eu fiz esse curso de francês e isso me deu coragem de trabalhar com eles, porque uma boa parte deles falam francês, né? Então me deu coragem de começar a trabalhar com eles, né? E a gente também fala o portunhol, né? E uma parte deles também falam espanhol, né? E a gente acaba se comunicando, né? Então eu me encorajei. E é um trabalho... A maior parte é haitiano? Venezuelanos também hoje. A partir de 2017, os venezuelanos começaram a chegar em massa aqui também. Né? Por que hoje, seria, né? Hoje a metade, né? Meio a meio dos alunos são Mas existem outras etnias? Agora eu não tenho, eu só tenho haitiano e venezuelano, mas eu já tive árabe, já tive cubano. Eu tenho um que porque tiveram os médicos cubanos aqui também. há um tempo também, né? Aí os familiares possivelmente tenham vindo. Sim, eu tenho um do Marrocos. Eu tenho um aluno do Marrocos. Ele fala árabe, gostaria de conversar com ele. Não, mas ele fala francês também. Não, mas eu falo árabe. Sim. Que olha só. É só a gente pode até marcar para você. Faz tanto tempo que a gente acaba esquecendo. A gente acaba esquecendo, Rosana, mesmo, se você não pratica. Porque meus ascendentes já foram indo. E essa nova geração não quis aprender, né? Sim. E uma coisa assim que eu venho em todo esse tempo é tentando buscar trabalhar com eles para conseguir, né, num ambiente que eu consiga um diploma que tem credenciamento ao MEC. Porque se tem credenciamento ao MEC, eles conseguem fazer a documentação deles aqui, passaporte, cidadania até e tudo. emprego, né? Não, para emprego eu dou. Né? Já dei a diploma. Uma declaração. Né? Uma declaração, um diploma como uma declaração, um diploma de um trabalho voluntário, né? E tal, que as empresas querem. Elas exigem, não é que elas exigem, elas preferem porque também o trabalhador já sai na frente, né? Sim. Então, esses diplomas eu dava, né? Mas para fazer documentação para a Polícia Federal, precisa ter credenciamento ao MEC, né? E até agora eu não consegui isso. Isso é uma coisa bastante importante, porque eles ficam aqui, nós precisamos de mão de obra, né? E a maioria que vem de fora já vem com a mão de obra qualificada, eu diria. Só que eles não conseguem trabalhar porque não falam a língua. Exato, e não se diplomaram aqui. Isso. E a maioria fala espanhol, só que aqui são poucas as pessoas que falam espanhol também, né? Para poder entendê-los, né? Tanto na medicina, né, nos ambientes que eles precisam, nas escolas, nas secretarias que eles precisam ser atendidos, né, para fazer documentação. O italiano e o alemão seria mais fácil. Então muitas das vezes eu acompanhei eles nesses ambientes, internei no hospital, porque volta e meia era atropelado né, e me chamava, eu pegava. E aí não pode fazer nada em relação porque é estrangeiro, é complicadíssimo. É complicado, entendeu?
Mas assim, daqui um pouquinho as coisas se encaminham e a gente consegue ajudar eles, Pois eu é. diria assim, de verdade, porque eles querem regulamentar Se a alguém que situação está deles assistindo aqui. a gente aí, que né, puder se oferecer voluntariamente para ajudar nessa documentação, a gente aceita de bom grado, tá? É só entrar em Com contato. certeza, com certeza. Só entrar em contato comigo que eu passo o telefone da Nelede e a gente consegue fazer esse meio de Sim, campo, né? Seria legal, né, Nelede? sim, eu já conversei com o IFC também, já antes da pandemia até, para ver essa situação, né? Ou eles têm o diploma, né, de uma instituição credenciada ao MEC, ou eles têm uma sala, por exemplo, no IFC, que é autorizada para eles fazerem a prova lá. Eles precisam fazer Entende uma a prova do prova MEC. do MEC, que o IFC também teria que ser credenciado. No Rio Grande do Sul até tem, que é através da ONU, né? Tem um credenciamento que daí eles vão lá fazem a prova, né? Através Sim. do IFC, porque é federal, fazem a prova e conseguindo a média, essa prova já vale para eles levarem para a Polícia Federal. Entendeu? Mas assim também não é fácil, né? Tem que ter uma instituição que te chame para isso, né? Gente, vamos ajudar nossos irmãos aí, né? Que afinal de contas, a única coisa que separa a gente do resto do mundo são essas fronteiras impostas pelo homem, né? Exatamente. Porque somos todos iguais, só falamos línguas diferentes. Diferentes. E eu sempre digo e penso, ainda hoje eu estou pensando nisso, né? Nós viemos aqui para servir, sempre para servir. Sim. Sempre, E sempre para aprender. servir e nunca para ser servido. Porque se eu estou aqui para servir, você também está para servir. Eu sirvo alguém e você também serve alguém. E Sempre se a para gente servir. veio para aprender, alguém tem que ensinar, Exatamente. né? Então existe uma troca, né? Tem que ter a disposição e o coração aberto Porque para é isso. exatamente como eu te perguntei, né, Nelede? Você também aprende com eles? Aprende! Eu disse para eles ainda, eu não sei Né? que quem aprende mais. Se são vocês comigo, eu com Aprende vocês. cultura, aprende comportamento, língua, comida, tudo, né? Tudo. Tudo é diversidade, né? É diversidade. E- Mas é um trabalho que eu gosto muito de fazer. E como é maravilhoso ser diferente, né? Pois é, as pessoas que me dizem que é diferente, mas eu não me vejo assim. Não, mas é bom, é muito importante ser diferente e fazer a diferença. Isso é bom. Né? A gente poder fazer a diferença, eu acho que é tudo nessa vida. Mas agora eu vou. Como é que nós estamos ali, meu menino Matheus? Nós estamos em 30? Falta 3 minutinhos para nós. Nós já falamos tudo isso? Já falamos tudo Meu isso, Deus, né, Nelede? Ainda não Rosana. falamos a metade do que a gente veio para Não. falar. Pois então, eu vou. Ela está fugindo de mim, mas eu vou pegá-la. Eu quero que ela me conte um pouco da história de vida, dessa parte dolorida, para que a gente possa ajudar mulheres desencorajadas a tomarem coragem e serem valentes como você é. A gente vai fazer um intervalinho daqui a pouquinho já, Matheus? Pode ser já? Pode? Então nós vamos fazer um intervalinho, tomar uma aguinha e a gente volta já já para eu cutucar mais um pouquinho a Nelede, para ela me contar e contar para vocês como é que ela conseguiu superar essa dificuldade que a maioria das mulheres não consegue. A gente volta já. Olá, pessoal. De volta com a nossa amiga professora Nelede para contar, então, esta parte que ela pulou. Eu sei que é uma situação que você vivenciou, que você não gosta de lembrar, mas eu estou te pedindo que me permita essa invasão. Não precisa contar detalhes, óbvio, né? Mas que você mostre um pouquinho da tua experiência para as mulheres de casa, que às vezes estão passando pela mesma coisa que você passou, e falam, mas eu vou sair dessa situação e vou fazer o quê da minha vida? Ah, porque meus filhos são pequenos. Ah, porque eu não tenho para onde ir. Ah, porque eu não tenho emprego, eu não sei fazer nada. Né? E aí se submetem. E aí o que você tem para dizer para essa mulherada, Nelede? Um pouquinho do que você viveu, que você possa passar para elas. Então, assim, como eu já falei para ti, eu venho de
de uma família conservadora, religiosa, né? Meus pais, eu nunca ouvi nenhum deles falar atravessado um com o outro. Naquele tempo, os pais resolviam, conversavam referente aos filhos dentro do quarto deles e não na frente de nenhum deles, né? Sim. Então, assim, a gente nunca viu eles discutirem. Meu Deus, um palavrão, jamais um palavrão, né? Dentro da nossa casa, isso não poderia ter. E a gente é criada naquele ambiente, né? E os teus irmãos casaram e saem de casa também e levam essa cultura, né? A gente leva. E para mim, a vida de casada era aquilo, era aquele respeito, né? Fala com educação, sem grito, presença, cuidando dos filhos, cuidando da família, trabalhando, sem vícios nenhum. Meu pai gostava de jogar bocha. Bocha e dominó, né? Então ele fazia os torneios deles lá, mas para minha mãe tudo certo, porque a gente também ia junto. Eu ia jogar bocha com ele, ele me ensinava a jogar bocha. Ele amava política, ele nunca foi candidato a nada, mas sempre ficou nos bastidores. E eu ia com ele, eu gostava de política já desde nova, né? Desde de adolescente já gostava de política, até hoje que gosto. Né? Mas, enfim, a gente ia junto, ele levava, a gente estava sempre participando, né? Então, e ele sempre nos orientou muito bem. Ele nunca deixou de nos deixar ir a um lugar, algum lugar, festa, coisas assim, né? Ele sempre deixou e é óbvio que ele orientava e a gente tinha que seguir, porque se não seguisse, não chegasse no horário que ele dissesse que era para chegar, a gente era punido. Claro. Era punido, da outra vez eu não deixava ir, né? E a gente foi criado assim, né? Nesse ambiente, tendo que respeitar e dar satisfação e tudo mais. Eu, jovem, criança, né? Saí de casa, mas aquela cultura continua em você, porque foi muito forte, foi bem colocada na gente. São raízes, né? Valores. São raízes, valores. Né? E eu segui a minha vida nesses preceitos, né? E fui para a universidade em Blumenau, para a FURB. Lá conheci o meu ex-marido. Ele fazia direito, eu pedagogia, né? Perfeito, está tudo certo. Já estava com meus 20 e poucos anos, né? Idade parecida, tudo certo. Aí nos casamos. Só que ele não era da nossa região, era da região serrana, né? E lógico que eu conhecia a família dele tudo, mas não conhecia a família dele, né? A fundo ninguém conhece ninguém. A fundo ninguém conhece ninguém, né? Porque é de uma região diferente. Mas enfim, eu não me casei pensando em ir para lá. Me casei para continuar em Blumenau, né? E um ano depois ele decidiu que queria ir embora para a família dele, tal, montar o escritório dele lá, parará. E como a gente escutava da mãe naquele tempo, não que eu queira colocar culpa nela, de forma nenhuma. Entendo. Era assim, era educação, era cultura. Acompanha teu marido. Acompanha o teu marido. Eu não era do meu grado ir para lá, né? Mas lembrar da minha mãe, a mulher tem que acompanhar o marido, né? Para ser virtuosa, tem que acompanhar o marido. Eu acompanhei, né? Nos mudamos para lá e tudo. A contragosto, mas foi. A contragosto, mas eu fui, né? Porque eu sabia que eu tinha que cumprir algumas coisas diante daquilo que a minha mãe, né? E que a gente sabia dentro da nossa cultura, de muitas famílias. Tem que ceder daqui, ceder dali. Exatamente, enfim, aquelas coisas todas, né? E eu fui, né, nessa situação para lá. Montou escritório, moramos lá por um ano e, de repente, as coisas desandaram. Desandaram porque ele voltou para o meio que ele vivia antes. O território era dele. O território era dele, eu não tinha ninguém lá para mim, perto de mim, parente, nada, todo mundo desconhecido, uma cultura totalmente diferente. Eu não gostaria de falar nessa coisa do machismo, né? Mas eu diria que seria um patriarcado muito forte, entendeu? Né? Então, assim, eu já vinha de um mundo diferente daquilo lá, né? E lá, meu Deus, lá piorou muito. Se a minha família, né, tinha algumas regras em relação ao homem da mulher ficar em casa, e que só ele pode sair, fazer o que ele quer, a mulher tem que ficar em casa, a mulher tem que ficar em casa, ela não pode ir junto, ela tem que, entendeu? Então isso lá também tinha muito, né? Hoje ainda tem também. Eu acabei ficando sozinha. Anulada. Acabou ficando sozinha. E o pior de tudo, né? Entrou bebida, porque daí voltou com os amigos, aí todo dia tinha coisa na rua, com os amigos, ou seja, não tinha mais um casamento,
né? E daí nesse Isso vai desgastando o relacionamento. Sim, e nesse né? inteirinho eu também engravidei, né? Acho que eu estava um ano lá e eu já estava grávida. E eu engravidei e eu disse, meu Deus, eu estou grávida. E a coisa não mudou. A gente sempre pensa que vai mudar, eu vou dar um tempo porque ele vai mudar, vai cair a ficha, vai não sei o que. Eu pensava isso também. Claro. Eu sei que muitas das mulheres pensam, não, eu vou conseguir mudar em alguma coisa, o tempo vai melhorar e a gente vai acreditando. Só que, infelizmente, as coisas só foram piorando, né? E vai ganhando território, né? Isso, vai ganhando território. E assim, nós nunca tínhamos, ele nunca me disse que a mulher dele não trabalhava. Eu sempre trabalhei, sempre tive meu dinheiro, sempre fui independente. Você conheceu numa faculdade? Exatamente. Achou que você estava fazendo faculdade eu pagava o meu aluguel, a minha comida, eu pagava tudo. Eu trabalhava. Sim, e para que se faz faculdade? Pra Exatamente. Nada? Para guardar diploma? Não, né? Chegou lá, não, mulher minha não trabalha, mulher minha não trabalha. Daí eu pensei, ok, mulher não trabalha, mas então você vai ter que subsidiar, né, as coisas que eu preciso. Só que o subsídio não tinha, né? Tinha para ele. Para ele tinha, para tudo que ele queria fazer, ele participava de raid, essas coisas todas, que é um esporte caríssimo, né? Mas daí eu grávida, nasceu, barriguda, sozinha em casa, aquela coisa toda, e ele com os amigos na rua, para os raids, para os municípios fora daqui, até fora do estado. E era um lugar que eu também não podia ir grávida, né? E eu em casa, aquilo foi desgastando, e o pior de tudo era a bebida, e depois veio também a perda de clientes, sabe como é que é, né? Vai virando uma bola de neve. Vai virando uma bola de neve, tudo vai se juntando. E chegou num ponto que eu disse, eu não posso continuar assim. Eu não posso definhar. Eu já tinha uma filha, e aí o tempo foi passando, aquilo que eu te disse, vai esperando, depois Você acha logo... que vai chegar o neném, agora ele vai mudar, né? Aí logo, assim, rapidamente eu engravidei de novo, sem querer engravidei, né? E daí nasceu a outra, eu disse, meu Deus, mais uma criança. Mas eu pensava, não, vai mudar, olha, ele vai mudar, vai melhorar e tal. Vai amadurecer. Vai amadurecer, aquela coisa toda. Gente, esse amadurecimento não chegava a nada, cada vez pior, né? E aí veio assim, ó, é o ciúme. Começou a se tornar violento, né? Com as filhas também, não? Não, com as filhas não. Né? Violento no sentido verbal, psicológico, tortura psicológica, verbal, era financeira, verbal, psicológica e as ameaças, né, de te bater o tempo inteiro, né? Você até vivia com medo, né? Sim, eu vivia com medo e assim, eu nunca enfrentei ele. Porque se enfrentasse, você acha que ele ia passar para... Com certeza. Com certeza, ele teria me deixado roxa muitas das vezes. Nossa. Eu me calava, porque eu estava longe da minha família, eu ia fazer o quê? Né? Com 2 crianças aí. E não tinha nem condições de levar para sua família o que estava acontecendo? Eu não queria incomodar meus pais, porque eu entendo que o meu problema é meu problema, não é dos meus pais. Entendeu? Não é bem assim, família para isso. Família para isso. Mas só que a minha mãe acabou descobrindo. Sim. Ela descobriu, né? E aí mãe ela... é bicho danado. Oh, bicho danado. Aí ela me chamou em casa, eu estive em casa, ela me chamou para conversa. Olha, eu tô sabendo assim. Eu disse, meu Deus, e te cuida. A minha mãe sempre foi muito espiritualizada, ela, né? A minha mãe era uma luz total. Sim, era uma luz total. Com uma fé. Sim, era uma luz total a minha mãe. E ela tinha os mentores dela, e um dia ela chegou e disse para mim assim, olha, o fulano de tal, estive lá, e ele disse assim, ó, que eu tenho uma filha que mora longe, que ela está sofrendo muito, que o marido dela bebe muito, diz para ela nunca enfrentá-lo, porque ele poderá matá-la. Gente, será que ele chegaria a esse ponto? Aí eu cheguei no Natal na casa da minha mãe, aí a minha mãe me falou, olha, o senhor tal me disse, que assim. Eu disse, mãe, isso é verdade. Então, ele pediu que eu te falasse isso e eu falei, toma cuidado. Isso foi do Natal na Páscoa. Do Natal até a Páscoa. Aí, voltei para lá. Que tortura, né? Assim, eu voltei para lá. Mas antes disso, eu pensei, eu vou ter que reconstruir a minha vida. Eu voltei para a universidade. Eu voltei a trabalhar contrário dele. Ele não queria. Voltei para a escola. Voltei para a universidade, que eu tinha trancado na FURB, não tinha me formado ainda. Voltei para a universidade, tudo contra gosto dele. Aí tudo piorou. Lógico, porque aí ele está sendo contrariado com a sua agressão. Tudo piorou. Mas assim, ele tinha que ser a pessoa que mantivesse a casa.
Ele não era a pessoa que estava mantendo a casa. Ele mantinha as coisas para ele. Vivia a vida de solteiro. Vivia a vida de solteiro, né? E aí eu voltei para a universidade e tudo mais. Reconstruí a minha vida, eu pensei comigo, se ele quiser afundar, ele afunda sozinho. Eu e as meninas não vou criar minhas filhas nesse meio tóxico, vendo tudo que está vendo, né? Tudo que está acontecendo. E achando que está certo viver assim, né? Não, e eu não poderia deixar elas crescerem naquele mundo, aquele meio tóxico, né? Eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa e tirar elas daqui. Aí foi que eu voltei para a universidade, voltei a trabalhar. E a minha mãe, nesse meio tempo, eu visitei ela, ela me disse essa situação. Daí eu voltei para lá, mas eu esqueci. Eu pensei, não pode ser, né? Não pode ser. A gente nunca quer acreditar, A gente né? nunca quer acreditar. E foi do Natal até a Páscoa, né? Ele realmente tentou. Ali foi a gota realmente para eu... Aí ele partiu para vias de fato. Partiu para as vias de fato. Eu pedi socorro. Não era só ameaça verbal. Não era. Por isso é que eu digo, quando ameaça, sai de perto, se proteja, não Gente, enfrenta. vocês estão ouvindo? Não enfrenta, porque Porque atrás vai de uma ameaça... piorando, a pessoa vai achando que está ganhando território, quando você vê... De um tapa no braço, de um tapa na perna, de um empurrão, isso vai caminhando. Se você não der um basta... nunca mais eu faço. Nunca mais faço. Dei várias oportunidades, porque nunca mais vai fazer. E até um belo dia, ele realmente foi a vias de fato, né? E eu pedi socorro, uma arma branca, né? Eu pedi socorro. E as pessoas que estavam lá me socorreram. Eu estava com as bebês lá. Chegou a te machucar? Não chegou. Graças a Deus. Não chegou, porque eu lembrei do que a minha mãe tinha me falado. Para não enfrentar. Não enfrentar, não enfrentar. E eu lembrei do que a minha mãe tinha me falado e eu amenizei tudo, falei com calma, com tranquilidade. Eu tive muita presença de espírito. Eu tive muita presença de espírito. E a hora que eu entrei na casa para pedir socorro, só que a porta estava aberta. Ele foi atrás. E aí eu chamei os donos da casa, que era um aniversário, né? E eles vieram e... Ele fez isso numa festa. Uma festa de aniversário de um amigo nosso lá. Ele não estava mais nem preocupado. Não, era num sítio. Tinha testemunha? Assim, Não. E aí, né, eu recolhi as meninas, eles pegaram ele, desarmaram, né? E conversaram bastante com perigo, ele. Né? E daí colocaram ele para dormir. Ele vomitou muito, né? Porque quando conversa diz que vomita, né? E daí botou para dormir. E aí pronto, aí acabou o meu sossego na cidade, na casa. E não deu mais para ficar, porque cada mexida na gaveta da cozinha, para mim, ele ia terminar o negócio. Você sobressaltava? Sim, se eu estava na cama onde eu estava, eu já me armava, né? Eu vivia 7 chaves toda a vida, foi assim, até eu conseguir... Sair dessa sair, situação. Né? E daí eu também estudava, tinha voltado para a universidade, tinha as 2 meninas, né? E trabalhava também na escola, tinha 40 horas aula na escola. Então, assim... Eu via que eu não conseguia mais dar a volta naquele casamento. Então, eu tinha que cuidar de mim e das minhas filhas, porque, afinal, a responsabilidade com elas era minha, porque ele não tinha já há algum tempo isso com elas, né? Que loucura. Então, eu fui... E ali, aí eu avisei, né? A minha família que isso tinha acontecido e coisa e tal, né? Eu expliquei. Chegou a entrar com polícia? Chegou a ter polícia? Não precisou? Não. Não, porque eu não denuncio. Aliás, eu fui... Mas ele aceitou a separação, é isso que eu digo. Não. Não? Não, foi litigiosa. Eu sou divorciada, tem 6 meses que ele assinou meu divórcio. Tem 6 meses. E olha que alguns advogados tentaram antes, né? E há quanto tempo foi essa separação? Foi no ano... Tem uns 27 anos. E só agora que você eu consegui me divorciar. Meu Jesus do céu. Sim, a separação. Para vocês verem. Olha, meninas, eu estou tocando nesse assunto que eu sei que é doído e doloroso para muitas, né? Principalmente para a Nelede, que está se abrindo aqui com a gente. É que, às vezes, assim, as meninas conhecem uma pessoa hoje, leva 2, 3 meses, já estão morando junto, Exatamente. Daqui a pouco a gente não sabe... fulano que nem aconteceu agora. Violência, né? Doméstica. A violência, quer se separar, não quer que se separe, então mata. Não aceita, né? E isso está acontecendo com muita frequência, né, Nelede? Sim. Com muita frequência.
a menina que foi assassinada agora aqui em Brusque, né? Não sei se foi o rapaz ou não, ele está preso, né? Suspeito, né? Suspeito. Ele é suspeito do crime. Ele nega, mas é suspeito do crime. Mas se foi ele ou não, alguém foi. Né? A brutalidade aconteceu. Por quê? Uma menina de 14, 15 anos está se relacionando com uma pessoa muito mais velha, que se acha dono do brinquedinho. Sim, como se fosse um brinquedinho, né? Que é um brinquedinho. Uma menina de 14, um rapaz de 23. Exatamente. É uma se ele tivesse 30 e ela 20, não seria diferença? Não. Seria uma mulher adulta. Exatamente. É diferente. Né? É que tem um detalhe, assim, ó, que eu acho que muitos esquecem, que a mulher, ela também tem desejos, prazeres, Sim. vontades, gostos, também tem. E aquilo que a gente conversou no início, o casamento tem que ser bom para os dois, que seja conservador, mas bom conservador para os dois. É uma sociedade. Né? Numa sociedade comercial, quando não funciona, separa. Né? Ou entra em falência. Entra em falência, entendesse? Não é um incentivo a isso. Mas o que eu digo assim, ó, gente, um empurrão, um tapa. Não pode uma aceitar palavra, na primeira já. Uma palavra torcida, sabe? Um constrangimento em público. Pode apostar. E olha como é que esse moço trata sua mãe, trata suas irmãs, trata as mulheres na sua volta, porque é assim que ele vai te tratar, você sendo mulher dele. Quem não respeita a mãe não vai respeitar a esposa. Não respeita a esposa. Então, eu digo assim, ó, esses são os primeiros sinais. São os primeiros sinais, porque eu comecei a ver isso, eu passei assim, não é possível. Não é possível. Eu não acreditava, porque eu não vivia isso na minha família. A gente não conhecia isso. Né? Eu não acreditava que aquilo podia ser, né? E assim, eu digo... É que você entra num relacionamento com tanta esperança de que tudo vai dar certo. A tua vida, né? A tua vida ali. É o meu príncipe encantado no cavalo branco, não é? Porque a menina tem essas... Tem essas fantasias, né? E às vezes é um sapo que vem montado sapo. num gafanhoto. Mas assim, ó, tem muitos que acabam se protegendo até conseguir ganhar terreno, né? Quando ganha terreno, mostra realmente a face, né? Tem também desses que são mais espertos, né? Mas é que eu sempre digo, casamento, ele é bom. Quando é bom para os dois. Quando é bom para os dois, né? Agora, quando tem um sofrendo e o outro, né, vivendo uma vida que ele não condiz com vida de casado. Que ele pediu a Deus, digamos assim. Né? Tem uma empregada em casa cuidando das coisas. Eu acho. Né? Então, e assim, ó, eu lembro quando eu estava ainda em sala de aula, eu dizia para os meninos, começam a lavar, passar, cozinhar, aprender a fazer as coisas, porque as mulheres hoje estão tendo que ir para o mercado de trabalho. Também para ajudar os maridos. Para ajudar os maridos, porque a gente tem toda uma história da mulher lá de trás, né? E que hoje está desencadeando isso, que a mulher tem que ir para o mercado de trabalho, né? Uma questão do comércio, né? Do consumismo, e tudo se tornou mais caro, as exigências familiares, né? Então, tudo isso é um consumismo que a mulher teve que ir para o mercado de trabalho. Né? Então, assim, tem que haver uma divisão, uma ajuda. Porque o homem não lava a louça. Quem disse? Quem disse? Tem que aprender. Você lava, Matheus? Lava, olha que bonitinho. Apesar de que, Rosana, assim, eu tenho observado... Eu sou uma pessoa que observo muito, eu digo que eu sempre faço análises antropológicas. Eu fico parada na rua olhando as pessoas. Né, as pessoas caminharem, como elas caminham, como elas deixam de caminhar, né, como é que é o arquétipo delas, né? Eu digo que eu fico fazendo estudo antropológico das pessoas, eu gosto disso, né? E assim, a gente que é professora, a gente faz leitura das pessoas, corporal. A gente lê as pessoas, né? Então, olhando, hoje eu já não me enganaria mais. Mas olha só a tua maturidade de hoje, a tua experiência e vivência de hoje, com a tua vivência. Tua filha mais velha está com quantos anos? 33. Pois então, há 30 anos atrás você era outra pessoa, Nelê. Pois então, Rosana, mas ninguém nunca dizia pra gente o que eu estou falando aqui hoje. Com certeza não. Era vergonhoso, era feio. Imagina uma mulher divorciada, nem falava em divórcio, era desquite, né? Uma mulher desquitada era mal vista, era mal falada. Ou largada do marido. Largada do marido, porque boa coisa não é.
enfim. Era uma cultura completamente diferente. Mas uma coisa assim que eu quero ainda deixar dito, que eu acho que é muito humilhante para as mulheres hoje, na questão de elas tomarem uma iniciativa, né, de denunciar ou buscar um divórcio, né, parar de sofrer em algumas, né, em algumas relações, que tem muita mulher que vive bem. A gente sabe disso, é claro. Claro. Óbvio. Né, mas nós estamos falando daquelas que não têm essa felicidade, né, de ter tido essa oportunidade de ter um parceiro. E que não têm a coragem de mudar. E que não têm a coragem de mudar. Perdão. Não pense que na minha época eu não fui buscar a delegacia. Eu fui buscar a delegacia à época, né? Mas eles achavam que o homem tinha razão. Não, o delegado olhou para mim e disse assim, não, minha senhora, você pode esperar um monte ele lá no banquinho sentada? Ele chegou e disse, não, minha senhora, a senhora pode voltar para casa, isso não é nada. É um desentendimento entre marido e mulher, coisa Não, boa. não, a senhora pode voltar para casa, isso não é nada. Então, assim... Depois que ele lhe matar, a senhora volta. Então assim, ó, a gente sabe que hoje ainda existe isso. Hoje ainda existe isso, né, da mulher. Anelide, eu vou pedir para o povo de casa prestar muita atenção nisso, tudo que nós falamos, mas nós temos 5 minutinhos. E nesses 5 minutinhos eu gostaria que você falasse rapidamente da tua trajetória política. Da minha trajetória política. Como eu já havia falado, né, eu sempre gostei de política, né, acompanhava o meu pai, né, E quando eu morava em Urubici, eu já havia me candidatado a vereadora, só que em decorrência de tudo que aconteceu, eu tive que dar o passo atrás, porque eu precisava vir embora, eu não podia continuar lá, né? E como eu tinha 2 filhas para criar, uma de 4 anos e meio, outra de 7 e meio, né, mais ou menos, eu abandonei a política, né? Porque eu tinha que cuidar da minha família, né? Então, eu abandonei a política. Temporariamente. Temporariamente. Foram uns 10 anos, talvez até um pouco mais. E depois, aos poucos, eu comecei a retomar. Tive convite de alguns amigos para reuniões, né? E voltei a retomar a política, a me envolver mais, participar de reuniões, saber quem era quem na cidade, né? Porque eu também cheguei na cidade, não conhecia ninguém. Eu não conhecia muitas pessoas, né? E voltei a me envolver com a política de novo, porque eu penso que a política está na vida de todo mundo. Quando você abre as mulheres, quando abrem a sua geladeira em casa, é um momento político, porque você vai olhar o preço do alimento. E o preço do alimento, ele passa por todas as câmaras do nosso país. Todas as leis e decisões são tomadas lá. Aí tem mulher que diz assim, mas eu não gosto de política. Até homens também não gostam de política. Deveria começar a gostar. Porque já é tarde para começar a gostar. Porque assim, nem tudo nessa vida você gosta, mas você precisa conviver. Então, a política é uma coisa que eu também não gosto hoje, que eu vejo aqui no Brasil, que a gente vê no Brasil. Não, a gente não gosta da política que está acontecendo. Exatamente, né? que está acontecendo. Então, assim, a gente não gosta, mas você precisa acompanhar, porque a minha vida, a vida das minhas filhas, a vida das minhas netas, que eu tenho 2 netas também, e das minhas bisnetas, vão depender da política sempre. Né? E nós, mulheres que estamos aqui, sabemos o quanto é importante que a mulher esteja também na política para tomar as decisões, porque a mulher não é uma pessoa nula. A mulher é uma pessoa importantíssima na sociedade. E por que não ela ter o seu espaço na política? Tem que ter. Nós só temos uma vereadora hoje. Passou 5 ou 6 pela nossa Câmara de Vereadores com 143 anos de emancipação de Brusque, né? Acho que é isso? 143, 45. Agora não estou lembrando exatamente esse número. 6 mulheres, então é muito pouco. Tudo bem, a nossa cidade é conservadora, patriarcal, forte, né, e tudo mais, porque Santa Catarina é o estado que menos tem mulheres nas câmaras de vereadores e deputadas. Menos tem. E nós somos 52% da população. Poucas que nós temos são mulheres de muita personalidade. Mas então, é isso que eu digo, porque aquela presidente fulana de tal, Deus o livre votar numa mulher. Gente, não podemos levar a régua por baixo. Nós precisamos ver as mulheres que nós temos hoje no Senado, as deputadas que nós temos que olhar a Margaret Thatcher, nós temos que ver essas mulheres fortes que nós tivemos. Não é porque você teve uma que talvez deu errado, né? E que você tem que medir todas por ali. Então, assim, é só prestar atenção na política e dar uma olhadinha nas mulheres que nós temos à nossa volta, que participam, que estão ocupando cadeiras no legislativo, para você ver a qualidade dessas mulheres.
E essa mistura, eu sempre digo, da mulher, da sensibilidade, da afetuosidade, do carinho e do olhar para a família, para os filhos, para a saúde, para a educação, é da mulher. E por que a mulher não está nas câmaras de vereadores para discutir as leis que vêm ao encontro dos seus interesses e da família? Da família. Exatamente. Né? E quem é a haste, a base familiar? É a mulher. Porque tudo ela. Está doente, é ela. Vai para a escola, ela que tem que preparar tudo. O alimento está faltando em casa, tem que comprar. Ela tem. O homem até vai lá comprar, mas o homem até vai com a listinha já pronta. Que a mulher fez. A mulher fez. Entendeu? Então, eu acho assim. Se a mulher tem que manter uma parte da casa, tem que ter responsabilidade também, ela precisa estar nas decisões da sociedade dentro da política, porque é tudo que passa por lá. Só que nós, mulheres, precisamos olhar com mais carinho, votar em mulheres também, porque, veja bem, nós temos uma mulher... Não é só votar porque é mulher, é estudar. Escolher. É lógico. É escolher, tem que fazer análise, escolher, né, estudar quem é essa mulher, de onde ela veio e a capacidade que ela tem, né? Para você estar votando. Alguém que te representa. Exatamente. Alguém que te representa. Que possa ser a sua porta-voz. Porque, como nós já dissemos aqui, o servidor público está aqui para servir. E não ser exatamente. servido. Exatamente. Aneledi, o Matheus já está em cólicas ali. Nós, infelizmente, vamos ter que encerrar o nosso bate-papo. Foi muito bom poder conhecer um pouquinho de quem é a Aneledi, da tua história, da tua experiência e de tudo que você pode acrescentar, né, para quem ainda está começando a viver e para quem já viveu. E, infelizmente, eu digo que não tempo de vida cronológica, mas o tempo de... vivência. Exatamente. Das vivências. De qualidade de vida. Obrigadão pela tua presença. Muito obrigada por ter se aberto conosco. E fica um convite para voltar mais para frente, quem sabe, para a gente falar mais abertamente desse teu projeto, já pedindo ajuda para quem está nos assistindo, que tiver interesse em participar. Obrigadão. E você? Você que está me vendo, ó, fica aqui. Inscreva-se. Como é? Compartilhe. Inscreva-se e curta, para a gente poder continuar indo para dentro da tua casa. Meu beijo grande aos meus patrocinadores, um beijo grande para o Fred, do Fred Beauty, que está sempre com carinho, me deixando pronta para entrar na casa de vocês. Até a próxima.